Existe um grupo de vírus que a grande maioria das pessoas carrega, sem nem fazer ideia. Eles vivem quietinhos no nosso corpo, como passageiros silenciosos. O problema é que, em certas condições, eles podem virar um problemão, sabe? Até mesmo causar câncer. Pois é. Vamos dar uma olhada em como isso acontece. 80%. Guarda esse número. É isso mesmo. 80% dos adultos por aí são portadores de poliomavírus importantes, como o vírus BK ou o JC, e nem desconfiam. Sem nenhum sintoma. Eles são basicamente parte da mobília viral na maioria da população mundial. E é aí que mora o perigo, né? A grande questão é essa. O que acontece quando esse equilíbrio delicado entre os vírus e o nosso sistema de defesa vai por água abaixo? Bom, as consequências podem ser bem sérias. Ok, para a gente entender o que pode dar errado, primeiro a gente precisa saber com quem estamos lidando, certo? Então vamos voltar um pouco e ver como esses vírus foram descobertos e o que o próprio nome deles já entrega. Olha que interessante, o nome já diz tudo. Poliomavírus vem do grego poli, que significa muitos, e oma, que é tumor. Lá nos anos 50, quando descobriram esses vírus, os pesquisadores viram que um vírus só conseguia causar vários tipos de tumores em animais. Então, essa ligação com câncer, ela está na certidão de nascimento deles, desde o comecinho. E o que mais chama atenção nessa história toda é a velocidade das descobertas. Pensa bem, por décadas a gente conhecia só uns 2 ou 3 tipos que infectavam humanos. Aí de repente, a partir de 2007, com as novas tecnologias de genética, o número simplesmente explodiu. Isso é incrível porque mostra que eles não são novos. Eles sempre estiveram aqui, quietinhos, só esperando a ciência ter a ferramenta certa para encontrá-los. Aí fica a pergunta, né? Como é que um vírus tão minúsculo pode ser tão poderoso? A resposta está no design dele, que é, nossa, incrivelmente eficiente. É uma máquina perfeita para sequestrar o maquinário das nossas próprias células. Pode parecer complicado à primeira vista, mas a ideia por trás é até que simples. De um lado, a gente tem a carcaça do vírus, uma casca de proteína bem resistente. Do outro, o projeto, o manual de instruções dele, um pedacinho de DNA em formato de círculo. É impressionante pensar que tudo o que ele precisa para dominar uma célula inteira está escrito nesse espacinho minúsculo. O processo todo é um verdadeiro golpe de mestre da biologia. O vírus entra na célula, não perde tempo, vai direto para o centro de comando, que é o núcleo. Lá dentro, ele reprograma tudo e transforma a célula numa fábrica de vírus. E quando a produção termina, com milhares de cópias novinhas em folha, elas simplesmente arrebentam a célula para poder escapar e infectar outras. É brutal e eficiente. E dentro daquele DNA circular, daquele manual de instruções, tem um gene específico que é o grande maestro dessa orquestra toda. Ele funciona como uma chave mestra, que dá ao vírus o controle total da célula e, como a gente vai ver, que também abre a porta para o câncer. Essa chave mestra é uma proteína chamada antígeno T grande. É a peça mais importante do quebra-cabeça. Pensa nela como um canivete suíço viral. É uma proteína só, mas ela tem várias partes, várias ferramentas, e cada uma tem uma função bem específica para bagunçar e controlar a célula. Então, o ponto-chave é exatamente esse. A mesmíssima proteína que o vírus precisa para fazer cópias de si mesmo é a que tem o poder de transformar uma célula saudável numa célula de câncer. É uma ferramenta de 2 faces, e as duas são extremamente poderosas. Mas como ele faz isso na prática? Bom, as nossas células têm sistemas de segurança, como se fossem freios de emergência. São proteínas tipo a P53 e a PRB que impedem que a célula se divida sem controle, o que levaria a um tumor. O que o antígeno T do vírus faz? Ele vai lá e basicamente corta os cabos desses freios, um por um. Sem freio, a célula dispara a se multiplicar sem parar. Ok, agora que a gente já entendeu a mecânica da coisa, vamos ver como isso funciona no mundo real em doenças que afetam as pessoas. Vamos conhecer os 3 poliomavírus mais famosos, por assim dizer. O primeiro da lista é o vírus BK. O nome vem das iniciais do paciente, um transplantado de rim, em quem ele foi achado pela primeira vez. Para a imensa maioria das pessoas, ele não faz absolutamente nada, mas para um grupo bem específico, ele vira uma ameaça bem séria. Funciona assim. Pensa no nosso sistema imunológico como um guarda de segurança do corpo. Depois de um transplante, os médicos precisam dar remédios que acalmam esse guarda para ele não atacar o órgão novo. É o que chamam de imunossupressão. E é justamente nessa brecha, com a segurança em baixa, que o vírus BK, que estava lá quietinho nos rins, acorda e resolve atacar.
Ele ataca justamente o rim transplantado e, em alguns casos, pode até levar à perda do órgão. O próximo é o vírus JC. Mesma história do nome, vem das iniciais do paciente. E, assim como o vírus BK, a maioria de nós tem ele no corpo. Só que quando ele reativa, o alvo dele é outro, e as consequências são, francamente, ainda mais devastadoras. Quando o sistema imunológico de alguém está muito fraco mesmo, o vírus JC consegue viajar até o cérebro. Lá, ele causa uma doença terrível chamada LMP. Essa doença basicamente destrói a bainha de mielina, que é a capa que protege os nossos neurônios. É como se descascasse um fio elétrico. Esse processo leva a uma deterioração neurológica muito rápida e, infelizmente, trágica. E por último, a gente tem o vírus da célula de Merkel, ou MCPY. De todos, esse aqui é o exemplo mais claro, mais direto de um poliomavírus causando câncer em seres humanos. O que a gente vê aqui é a receita da tempestade perfeita para o câncer. Olha só a sequência. Primeiro a pessoa se infecta com o vírus, geralmente lá na infância. Passam-se anos, talvez décadas, e por algum motivo o sistema imunológico dela enfraquece. Aí o vírus aproveita e consegue inserir o DNA dele no DNA da célula humana. E o golpe final, acontece uma mutação bem específica naquele gene do antígeno T, que descontrola tudo. É essa soma de eventos que leva ao carcinoma de células de Merkel, um câncer de pele bem agressivo. E não é coincidência, 80% desses tumores têm o vírus lá dentro. Então, o que a gente tira de tudo isso? Fica bem claro que nós vivemos numa corda bamba, no equilíbrio constante com o universo inteiro de vírus que moram dentro da gente. No fim do dia, a história é sempre a mesma. Para quem tem um sistema imunológico forte, funcionando bem, esses vírus não são nada. São só passageiros silenciosos. Mas para quem está com a imunidade baixa, eles se transformam, deixam de ser passageiros e viram um problema sério. O fator que decide tudo não é tanto o vírus em si, mas a força das nossas defesas.